Boa noite, me chamo João Antônio. Vou fazer a apresentação do meu pré-TCC, que seria um estudo de caso voltado ao forjamento de cruzetas com material laminado quadrado. Bom, introdução, tendo em vista todo o processo de forjamento como um todo, desde o processo de corte, processo de preparação, processo de forjamento e de rebarbação, é de suma importância que cada parte do processamento do material esteja bem definida em cada etapa do processo. Bom, nesse caso, nesse estudo de caso, a empresa que vai ser estudada, o projeto é proposto numa forjaria quente, com capacidade de pequeno e médio porte, ao qual se localiza martelos e prensas de forjamento, e a faixa de peso dessas peças que são forjadas variam de 200 gramas até 18 quilos. Todo o processo de forjamento se baseia em matrizes fechadas, e a gama do material a ser forjado nessa empresa vai desde aços carbonos até aços inoxidáveis. As aplicações das peças forjadas aqui variam desde o segmento automotivo, segmento de óleo e gás, segmento agrícola, algumas peças voltadas à construção civil e equipamentos em geral. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as máquinas utilizadas aqui na empresa, né, de cada processo. Aqui seria o processo de corte, nesse caso em especial um processo de serra-disco, né. Aqui na empresa a gente utiliza da marca Sulcorte. O próximo processo seria o processo de aquecimento das peças, né, para que ocorra o forjamento. No caso daqui, os fornos utilizados são fornos indutivos, e essa saída aqui do tarugo é de suma importância porque ela define qual o limite da barra que vai poder passar dentro do forno, e no caso dessas peças aqui seriam os trilhos. E ele queria determinar se o material a ser aquecido pode ser um material de barra laminada redonda ou de barra laminada quadrada. É por esse caminho aqui que o material percorre para ele ser aquecido. Bom, agora falando a respeito do processo de preparação dos tarugos depois do processo de aquecimento, aqui na empresa é feito através de marteletes pneumáticos, que eles dão múltiplos golpes consecutivos de maneira rápida, para que a peça tome uma pré-forma, sendo ela uma laminação ou um processo de recalque, né? Para que posteriormente ele passe pelo processo de forjamento. Bom, aqui no processo de forjamento, nesse caso em específico, vai ser estudado o forjamento de peças em prensas de fricção. No caso das peças e a gama delas, que serão apresentadas as cruzetas, elas serão utilizadas prensas de 800 toneladas. Bom, o próximo processo seria o processo de rebarbação dessas peças. Nesse processo se utilizam também de prensas, porém de prensas excêntricas. No caso dessas peças aqui seriam prensas de 150 toneladas. Bom, dando sequência no processo utilizado na empresa, né, o processo convencional do forjamento dessas cruzetas seria o processo de corte, como já havia citado, o processo de aquecimento, processo de preparação, que como eu disse seria o processo ou de laminação do tarugo ou de recalque, o processo de forjamento, né, que no caso de cruzeta seriam de duas etapas, que seria uma gravura pré e uma gravura final, e o processo de rebarbação. Bom, dando seguimento aqui, eu vou falar a respeito da sequência que o operador toma quando ele vai forjar uma determinada peça. Caso o operador seja inexperiente, ele vai receber essa folha de processo, né? Que aqui no caso estaria a representação do tarugo cortado, né? O diâmetro que ele é utilizado e o seu comprimento. Aqui embaixo estaria o peso dele. Aqui seria o processo de preparação, né? Que no caso dessas cruzetas, por elas serem forjadas com bitola laminada redonda, o preparador ele vai ter que fazer esse perfil aqui no tarugo, que seria a laminação das duas extremidades dele, deixando como se fosse um quadrado, e aqui seria o posicionamento do tarugo já preparado na matriz. No caso daqui, ela estaria na gravura da pré, e essa aqui do lado seria a gravura final. Aí aqui teria todo o processo de rebarbação, conjunto de rebarbar, e aqui o produto final seria a cruzeta.
Bom, aqui tem algumas características que o operador tem que seguir, como pressão de máquina, algumas atenções que ele tem que ter em relação à lubrificação da matriz, processo de aquecimento da própria matriz, que ela tem que ser entre 200 a 300 graus, para que o tarugo não comece a forjar numa temperatura mais abaixo, ou seja, uma temperatura fria. E dando continuação aqui, o estudo de caso visa uma melhoria de processo, né? Processo ao qual está sendo estudado se baseia em métodos científicos e tem aplicações de meios tecnológicos, que seriam a utilização de softwares de forjamento, né? Que no caso aqui da empresa seria o Simufact Form, versão de 2021, e o estudo propõe o forjamento de cruzetas utilizando barras laminadas quadradas, e assim eliminando o processo de preparação, inicialmente. Bom, aqui seria o caso das bitolas que atualmente a gente utiliza, né, que seriam bitolas laminadas redondas, e aqui seria a bitola proposta, que seriam bitolas laminadas quadradas, né. Bom, dando seguimento, através das simulações que já foram realizadas, foi constatado que pelo meio de processo utilizando barras laminadas quadradas, é possível forjar essas cruzetas sem a utilização da preparação, ou seja, sem o recalque e sem a laminação. Bom, aqui seria a imagem da matriz inferior, né, sendo localizada o material já preparado, né, aqui ainda seria o processo com bitola laminada redonda preparada. E aqui já seria a simulação do processo com a barra laminada quadrada já. Aqui o posicionamento dela na gravura da pré, né? Aqui do lado de baixo seria a matriz inferior e do lado de cima seria a matriz superior. E através dessas análises feitas com a bitola específica, visando atender todos os produtos que a gente produz aqui, ou seja, diferentes tamanhos, para que o investimento que fosse aplicado fosse baixo e que a adaptação desse processo fosse mais barata e de maneira mais fácil de ser aplicada, ou seja, processo mais viável. Bom, aqui seriam os parâmetros de processos utilizados nessas cruzetas. Aqui seriam todos os códigos das cruzetas utilizadas que a gente forja hoje. Aqui seriam todas as bitolas que a gente utiliza. No caso, são bitolas muito próximas. Aqui seria o peso bruto, ou seja, o peso de corte dessas peças. E aqui seria o peso líquido, o peso dessas peças já forjadas, né? Aqui seria a máquina que elas são utilizadas para que ocorra o forjamento, né? A maioria são prensas 800 toneladas. Aqui o material é o mesmo, então se a gente fosse substituir o material laminado redondo, a gente poderia utilizar material laminado quadrado sem que houvesse alteração do próprio material, né? A composição química. Essa daqui seria a produção de corte e essa daqui seria a produção horária, que no caso seriam peças por hora, né? Bom, aqui visando o processo proposto, né, foi realizado através de diferentes dimensões de tarugos, né, lembrando só que todas essas classes de tarugos aqui foi consultado via tabela, né, foi consultado tabelas da Gerdau, que atualmente é o nosso fornecedor de matéria-prima, foram simuladas nas bitolas de 76.2, 82.55, 85.73 e 88.90. Nesses casos de bitolas maiores aqui, não foi possível realizar a simulação devido ao que, conforme você aumenta o quadrado, né, do tamanho da bitola, a bitola tende a ficar menos espessa. Aí o que acontece? No processo de aquecimento, por ela estar menos espessa, ela pode correr o risco desse tarugo acabar tombando no processo de aquecimento. Então, a gente utiliza uma relação de mais ou menos uma vez até duas vezes.
maior ou menor do que isso, acaba ocorrendo alguns problemas no processo de aquecimento. Bom, aqui seria o exemplo da simulação realizada no software, né? Aqui já seria a peça totalmente conformada. Essa peça aqui foi utilizada a simulação com o forjamento de bitola laminada quadrada. Como você pode ver, não ocorreu nenhum tipo de falha. A peça foi totalmente preenchida e inicialmente esse teste foi realizado não alterando o peso dos tarugos de corte, né? Mas por alguns estudos realizados, foi constatado que dá sim para fazer a redução desse material, não somente eliminando o processo de martelete que atualmente a gente utiliza para preparar essas peças, mas a gente também consegue diminuir o material. E o que seria interessante? Na prática, o forjamento de bitolas laminadas redondas, a gente tem que fazer um quadrado justamente para facilitar o escoamento de material na ponta das cruzetas. Aqui a gente chama de pernas, né, da cruzeta. E com a barra laminada quadrada, como os cantos desse material já ficariam orientados para as pontas das cruzetas, isso facilitaria o escoamento do material, assim economizando um processo que com a bitola laminada redonda se faz necessário. Bom, as considerações na simulação, que nem eu falei, não foi considerada a diminuição inicialmente de material, apenas alterando a geometria da barra, né, eliminando o processo de preparação, e após algumas análises, iremos verificar se houve um melhor escoamento do material e se é possível a diminuição do material ser cortado no forjamento. Bom, a próxima etapa do estudo vai realizar testes práticos, né? Onde hoje, devido à empresa não possuir estoque de matéria-prima laminada quadrada, vai ser necessário a gente fazer a usinagem de alguns tarugos, ou seja, pegar um tarugo laminado redondo e realizar a usinagem dele transformando ele em quadrado. Para que isso? Para a gente depois realizar o aluguel de um forno de forja, né, aqueles fornos a gás, para que a gente possa fazer o aquecimento desses tarugos. Por quê? Como foi citado no começo do slide, o processo nosso de aquecimento ele tem alguns trilhos no forno que eles possibilitam o deslocamento desse material dentro do forno. Como o nosso forno é desenvolvido para que ocorra o aquecimento em bitolas laminadas redondas, se a gente colocar o material laminado quadrado, ele não vai conseguir ter o seu deslocamento dentro do forno. Então a gente teria que, posteriormente, caso o projeto seja viável, fazer algumas adaptações no forno que a gente tem hoje. Seria o processo da bobina, né? O processo interno dele. Passando aqui para o próximo slide. Esse seria o forno que seria realizado os testes práticos, né? Seria um forno a gás, um forno de cutelaria, né? E aqui seria uma simulação de como que seria o processo de aquecimento das bitolas laminadas quadradas, né? Que ela passaria aqui por dentro do forno e através dessa geometria a gente conseguiria forjar essas cruzetas de maneira direta, né? Sem a utilização da preparação. A conclusão, o estudo de caso visa melhorar o processo tanto para o operador, né? Que vai eliminar um processo, diminuindo o esforço de trabalho e também reduzindo a quantidade de máquina, né? Mas também vai privilegiar uma diminuição de custo no forjamento dessas cruzetas, tanto para a empresa quanto para o nosso cliente, né? Porque, de certa forma, alguma parte dessa redução de custo pode ser repassado para o próprio cliente. E tendo como base o alto volume que hoje a gente produz aqui na empresa, a produção dessas peças pode ser que se torne muito viável.